É preciso explicar o que está acontecendo no mundo dos jogos de corrida, pois durante 6 meses nada se destacou e, de repente, tudo está acontecendo. Tivemos o anúncio de Wreckfest 2, Test Drive Solar Crown, que será lançado em breve, Carrick Street lançado na semana passada e a EA anunciando novidades para Need for Speed. Sim, você ouviu direito, algo legal vai acontecer com a franquia Need for Speed, mas infelizmente eu já adianto que não estamos falando de um novo jogo, mesmo que todos nós gostaríamos de ver um novo Need for Speed, seja um jogo totalmente novo, seja um remake de Need for Speed Most Wanted, por exemplo, isso seria realmente prazeroso. Infelizmente não há um novo jogo para se destacar, mas talvez haja um anúncio durante a Gamescom. Um novo Need for Speed no final de 2024 seria a cereja do bolo. Enquanto isso, eles continuam mantendo o Need for Speed Unbound vivo. Sei que muitos aqui não gostam do Unbound e eu meio que faço parte disso, tenho tido dificuldade com este jogo desde o lançamento. Mas há uma atualização legal chegando com o retorno de um antigo modo que vai agradar aos fãs dos Need for Speed mais antigos. Acho que isso vai te interessar. Digam nos comentários o que vocês acham. Se alguém está um pouco animado com a atualização ou se ainda estão indiferentes ao jogo. O que acabou de acontecer é bastante curioso. Há uma nova atualização planejada para o Need for Speed Unbound, que deve chegar em alguns dias. Exceto que alguém, provavelmente um estagiário na EA Games, ou pelo menos na Criterion, os desenvolvedores do Need for Speed Unbound, por engano publicou no Steam antecipadamente documentos que estavam planejados para daqui a alguns dias, e nos documentos que foram mostrados no Steam, há simplesmente uma imagem que mostra todas as novidades da próxima atualização, que é a temporada 8. E na verdade, o que você precisa saber sobre o Need for Speed Unbound, e aliás, talvez alguns tenham completamente perdido a informação, porque acho que muitos simplesmente esqueceram o jogo. Na verdade, o que tem acontecido desde várias atualizações no jogo. Ele se inspira nos antigos Need for Speed para atualizar o Need for Speed Unbound. Nas últimas atualizações, tivemos o retorno de um modo de arrasto à la Need for Speed Underground 2. Eles continuam se inspirando e a próxima atualização, a temporada 8, será baseada no Need for Speed Hot Pursuit. São os Need for Speed à moda antiga. Os primeiros Need for Speed, as perseguições infernais e outros jogos, tinham as perseguições como elemento principal do gameplay. No início dos anos 2000, houve uma pausa nesse tipo de gameplay, com os Need for Speed Underground e Most Wanted. Neste último, a polícia é importante, mas não tanto quanto nas perseguições infernais. Até 2010, a franquia Need for Speed retornou à sua essência, resultando no melhor jogo multijogador da série, o Need for Speed Hot Pursuit. O título de 2010, também conhecido como Need for Speed Perseguição Infernal, era uma obra-prima no modo multijogador, apesar do modo solo ser um pouco entediante por envolver apenas a IA. Jogar com amigos no Xbox Live após a escola era uma experiência incrível, ou na rede PlayStation Network. Enfrentar amigos de classe em multi, com equipe de polícia versus equipe de piloto, era excepcional. O jogo era mega brutal, sempre com coisas loucas, e vão se inspirar nesse ambiente para a próxima atualização. Não há data de lançamento, supomos que será revelado na Gamescom, e que vai chegar no modo Shadow Drop, sendo lançado no dia em que é anunciado. Ou logo após a Gamescom, basicamente daqui a uns 10 dias. Bem, vamos começar com as coisas um pouco mais chatas da atualização, mesmo que ainda seja legal. Haverá, obviamente, novas personalizações do que eles chamam de carros lendários de Need for Speed, então acho que entendi que haverá, por exemplo, uma personalização especial do Agente Cross na Chevrolet Corvette. Novas personalizações, Speed Hunters, esse tipo de coisa. Há também novos carros, incluindo o Porsche 959, e isso é realmente muito legal. Além disso, há o Lotus Evira, mas honestamente não me importo muito. Haverá, e isso já é melhor, novas personalizações de polícia. Isso significa que em alguns carros você poderá instalar luzes de emergência. Você também poderá instalar faixas, você sabe, letras na parte de trás do carro, coisas onde há pequenas telas, como por exemplo, siga-me, escrito. Existem as mensagens que não queremos ler quando somos parados na estrada. O que me faz gostar das atualizações é o retorno do modo Perseguição Infernal. Esse modo será jogado em 4 contra 4, com 4 jogadores como policiais e 4 como pilotos. Inicialmente, pode parecer legal ser piloto, mas jogar como polícia é muito chato. Se o modo for bem feito, equilibrado e as corridas forem longas o suficiente,
será tão divertido jogar como polícia quanto como piloto, talvez até mais. Eu me lembro que, na época, no modo perseguição infernal, eu passava mais tempo jogando como polícia porque preferia perseguir as pessoas e derrubá-las batendo nelas, em vez de ser aquele que tem que fugir a todo custo. E o que é muito legal é que eles não fizeram as coisas pela metade, porque na verdade também teremos o que eles chamam de tecnologias de perseguição, porque era isso que tornava o modo muito legal na época, nos produtos do modo perseguição infernal, é que como policial e como piloto, ou seja, como perseguidor e perseguido, tínhamos objetos que podíamos usar um pouco como power-ups no final, que permitiam infligir danos aos carros para perseguir ou colocar pequenas armadilhas para atrasar os perseguidores. Por exemplo, havia as bombas I, E, M. Apertávamos um botão do controle e durante, por exemplo, 30 segundos, todos os carros inimigos tinham a eletrônica limitada e eles não podiam mais lançar armadilhas, eles não podiam mais lançar power-ups. E se minha memória está correta, até a heads-up display desaparecia, ou seja, não sabíamos mais a que velocidade estávamos e também não podíamos ver o minimapa. Havia também um sistema que permitia desativar temporariamente o motor de um carro-alvo e os malditos espinhos. Como policial ou piloto, podíamos apertar um botão que soltava espinhos logo atrás de nós. E, se mirássemos bem, conseguíamos estourar os pneus do carro de trás, ganhando uma pequena vantagem sobre ele. Desconheço se outros equipamentos de perseguição tecnológica virão nesta atualização. No Uniforce Post Infernal, eles anunciaram esses 3, mas havia outros como um Turbo Boost acima do Nitro que dava uma mega aceleração e a possibilidade de policiais chamarem helicópteros. Havia choques à distância que podíamos enviar a um carro específico que mirávamos, causando danos e reduzindo sua barra de vida. O que descrevi pode parecer antiquado para alguns, pois muitos descobriram a franquia Need for Speed depois dos lançamentos do início do ano. Para aqueles que só conheceram Need for Speed pelos jogos mais recentes, especialmente os desenvolvidos pela Ghost Games, que misturam as atmosferas de Need for Speed Most Wanted e Need for Speed Underground, mas com uma jogabilidade menos divertida do que os clássicos do início dos anos 2000 até 2010. O modo trazido para o Need for Speed Unbound corrige o principal problema presente nos jogos anteriores da franquia: a falta de personalização. Apesar de termos uma lista de carros insanos e um modo multiplayer ultra nervoso com a polícia enfrentando os pilotos, a personalização era ausente. Por outro lado, de fato, não podíamos modificar os carros, apenas mudar a cor. No Unbound, é possível personalizar os carros, sendo o foco central do jogo. Faltava um bom modo multiplayer que motivasse o retorno ao jogo, algo certeiro na minha opinião. Obviamente, isso precisa ser testado e mais detalhes são necessários. Acredito que teremos um pequeno trailer na Gamescom que nos fará sonhar mais do que uma imagem antiga no Steam. De qualquer forma, é inegável que Need for Speed Unbound, nos últimos meses com os dados atualizados, conseguiu trazer de volta alguns jogadores. É verdade que houve, obviamente, uma grande queda após alguns dias do lançamento do jogo, porque as pessoas perceberam que uma faixa era bastante especial e bastante pobre em conteúdo no final. Desde os volumes 6 e 7, eles conseguiram trazer de volta alguns jogadores para o jogo. As pessoas parecem estar bastante presentes e gostando de voltar a jogar regularmente no multiplayer. Eu diria que é melhor para um jogo que na época custava bastante dinheiro. Veremos o que isso vai dar. Acho que vou testar essa atualização. Eu disse acho, gostaria muito de testá-la, mas o problema é que, como eu disse, a atualidade dos jogos de corrida é uma bagunça. Há muitos jogos sendo lançados ao mesmo tempo. Há muitas atualizações de uma vez. O que significa que sou obrigado a fazer algumas escolhas. Se eu tiver uma noite ou tarde livre, testarei tudo isso com grande prazer. Espero que tenham corrigido o principal problema das atualizações de informação e banda. A passagem de temporada é uma luta para cultivar. Pagamos para ter os carros da atualização e ainda somos obrigados a cultivar por horas para desbloquear todas as personalizações. É infernal. Estamos nos aproximando de uma atualização muito boa, mas precisamos esperar um pouco mais para ter notícias mais precisas. De qualquer forma, mal posso esperar para testar este Unbound. Com esta atualização, espero que tenhamos tempo para fazer tudo isso. De qualquer forma, conto com vocês para me dar um pouco da sua opinião nos comentários sobre o que vocês acham desta atualização. Também conto com vocês, é claro, para deixar um like e se inscrever para os próximos vídeos
Se você gostou do vídeo, justamente se eu já tiver um tempinho para transmitir esta atualização, saiba que será no meu canal Twitch, que você encontrará na descrição e no top comentário. E que, portanto, é claro, se isso te interessa, você pode me seguir. Assim que eu iniciar a live, você receberá uma notificação. Você também pode usar seu Twitch Prime se quiser dar uma força para o meu canal. E claro, você também pode usar meu link Instant Gaming, que você encontrará abaixo deste vídeo, para comprar seus jogos mais baratos, dando uma força para o canal, sabendo que, é claro, se isso te interessa, a Instant Gaming vende uma força para uma banda por um preço barato, talvez ainda mais em conta em outros lugares. Obrigado por assistir, nos vemos em breve para descobrir mais e continuar a Gamescom. Uma grande semana de live está chegando, com muitas notícias esperadas, incluindo novidades sobre Forza Horizon. Até breve, bom dia a todos, tchau!